Seja muito bem-vindo ao canal Redação Enem, meu nome é Pedro Marô e hoje a gente vai continuar a sequência de correções gratuitas de redação estilo Enem. Se você quer mandar sua redação também para ela ser corrigida aqui e você receber comentários e um plano de ação para melhorar o seu texto, eu vou deixar o link aqui em cima do vídeo em que eu explico como que você vai fazer isso. É simples, é gratuito. Então aproveite essa oportunidade. O texto de hoje é do Lucas, do segundo ano, da cidade de Escada, em Pernambuco, e ele enviou esse texto cujo tema é Alternativas para o escoamento da produção, alternativas de escoamento de produtos no Brasil. Então vamos dar uma lida e depois eu vou fazer meus comentários para saber o que a gente pode melhorar nesse texto. Dados estatísticos da Fundação Dom Cabral apresentam o cenário verídico onde 75,5% do escoamento de produtos no Brasil se dá por rodovias. Nesse sentido, é possível perceber a centralização do transporte de cargas e a dependência econômica do setor caminhoneiro. Em um país de dimensões continentais, possuir a escoação centrada em apenas um meio dificulta a ampliação e extensão da malha de transportes, visto que as diferentes regiões e biomas brasileiros apresentam uma vasta diversidade de relevo, bem como uma gama de vegetação, chegando a ocupar a terceira posição entre os países megadiversos segundo a ONU, Organização das Nações Unidas. Outro assim, a paralisação dos caminhoneiros em 2017 evidenciou a dependência dos caminhões. Uma reportagem da Folha mostra que apenas 80,3% das estradas brasileiras são pavimentadas. Nesse contexto, é notória a burocracia da máquina pública, porém a dificuldade em se trabalhar com esse tipo de serviço. Portanto, medidas são necessárias para resolver o impasse. Os Ministérios do Transporte e da Infraestrutura devem atuar em um plano de conexão do território nacional, dando ênfase nas ferrovias e hidrovias. Afinal, o território brasílico é o que apresenta o maior número de rios navegáveis do mundo, diz o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Assim, seria construída uma ligação integrada entre as malhas hidroviária, ferroviária, aérea e rodoviária, sendo que cada núcleo seria desenvolvido de acordo com as características geográficas da região, obtendo uma melhor qualidade, fluência e velocidade no escoamento de produtos. Então agora a gente vai lá para a minha página do meu documento, onde eu fiz os comentários relacionados a essa redação. Vamos lá? Então estamos aqui na nossa página, onde você pode perceber que eu faço alguns comentários. Então vamos ver o que eu pontuei nesse texto. Dados estatísticos da Fundação Dom Cabral apresentam um cenário verídico. Eu não gostei muito dessa palavra, verídico. Se é um dado, se é um fato que foi levantado, ele é verídico. Você não precisa reafirmar que aquilo que você está pontuando pode ter a possibilidade de não ser verdade. É uma palavra totalmente desnecessária nesse texto. Onde 75,5% dos escoamentos de produtos no Brasil se dá por rodovias. Se dá é uma expressão muito coloquial. Você pode substituir por alternativas bem mais formais. Ocorre por meio de... acontece. E você tem outras maneiras de colocar essa expressão de uma maneira que atende principalmente o que o Enem coloca como primordial, que é a linguagem mais culta, mais formal. Então, se dá é uma linguagem que não é adequada para o texto. Nesse sentido, é possível perceber a centralização do transporte de cargas e a dependência econômica do setor caminhoneiro. Beleza. Agora, se a introdução tem a função de dizer sobre o que você vai falar, não no sentido do tema, mas em relação ao seu posicionamento em relação ao tema, aqui a introdução não cumpre esse papel, porque a introdução ela é composta da contextualização e da apresentação da sua tese. A contextualização foi o que você fez. Você trouxe dados, você trouxe referências, você falou de uma fundação. Agora, qual que é o seu posicionamento em relação a isso? Quais são os problemas que você vai falar em relação a esse quesito, a esse tema? Não tem tese. Aonde está a sua tese? Qual é o seu posicionamento? Quais os problemas? Tudo bem, isso são fatos. Agora, qual é o problema? Por que esse tema é relevante a ponto de a gente estar aqui discutindo? Você concorda que se fosse um problema irrelevante, a gente não gastaria tempo falando sobre ele. Então, se a gente está discutindo, é porque existe algum problema, algum dilema, algum impasse. E ele não foi apresentado aqui. Então, eu termino esse primeiro parágrafo sem saber para onde você vai, do que você vai tratar, para onde você vai com a sua argumentação. Mas vamos seguir. Você percebe que nesse segundo parágrafo eu já começo com um colchetezinho vermelho. Eu sempre quando eu coloco colchete, eu quero me referir a alguma coisa dentro daquele período. Nesse caso, que é um período extremamente longo. E mais do que isso, você fez um parágrafo inteiro com um período só.
Então você vê que isso é uma coisa que estruturalmente não é boa, porque além de você não conseguir explorar suas ideias, para a pessoa que está lendo, para a pessoa que está corrigindo, é extremamente cansativo você ler um período desse tamanho. Tem 5 linhas de computador. É o que eu falo, na linha do papel, com certeza vai ser muito maior. Então, você teria como quebrar esse período em períodos menores. E foi isso que eu fiz quando eu coloquei essas 2 barrinhas vermelhas. Quando eu coloco essas barrinhas vermelhas, significa que eu sugeri, que é uma sugestão de você pausar e começar uma outra frase a partir daquele ponto. Mas vamos ler. Em um país de dimensões continentais, e aí essa vírgula em vermelho que eu coloquei, ela é importante porque já que você está fazendo uma restrição, você está situando do que você está falando, sempre quando você fizer uma restrição de grupo, você fizer uma restrição de tempo e de lugar, você tem que fazer essa vírgula para você limitar essa restrição. Você vê que se você quisesse deslocar essa afirmação para qualquer outro lugar da frase, você também seria um pacotinho que você colocaria entre vírgulas. Vamos supor, possuir a escolação centrada em apenas um meio, vírgula, em um país de dimensões continentais, vírgula, dificulta a ampliação. Você vê que é uma informação que você pode deslocar. E quando você pode fazer isso, quando existe essa possibilidade, você tem que colocar as vírgulas. E aqui faltou essa pontuação. Dificulta a ampliação da extensão da malha de transporte, visto que as diferentes regiões e você continua falando. Eu sugiro que você faça uma pausa nessas 2 barras, porque você já trouxe o que você vai dizer. Dimensões continentais, possuir uma escoação centrada em apenas um meio, dificulta a expansão, a ampliação e extensão da malha de transporte. Ponto. É isso que você está trazendo. Você não precisa continuar sem respirar. Pausa, respira, calma. E aí a gente vai seguir daí. Visto que isso se deve ao fato de que as diferentes regiões e biomas brasileiras apresentam uma vasta diversidade de relevo, bem como uma gama de vegetação, chegando a ocupar a 3ª posição em países megadiversos segundo a ONU, Organização das Nações Unidas. Então aqui eu vou pontuar algumas coisas. Legal, você trouxe mais uma informação de por que você situar essa questão em um só maneira de você, como é que eu posso dizer, chegar para as pessoas. Então você investir em apenas um meio é ruim, visto que o Brasil é um país muito diverso e você tem outras possibilidades que você pode explorar. Eu entendi isso. Só que o seu argumento acabou aí. Você não disse mais nada. Você não relacionou com o tema. Legal, beleza, e se você tem uma diversidade, mas como é que você vai elaborar esse tema? Você trouxe uma informação, embasou mais ou menos, falando sobre o que a ONU considera como um país mega diverso, o que eu também não deixou muito claro, o que é um país mega diverso. 3ª posição, de onde veio essa informação? Legal. E a questão toda é que você precisa organizar o seu parágrafo argumentativo. Você não trouxe um argumento. Você está defendendo qual ideia? O que eu vejo é que o seu parágrafo só tem fatos. Fatos, fatos, fatos. A gente tem a concentração na malha ferroviária, a gente é um país mega diverso, a gente tem uma dependência muito grande no setor caminhoneiro. E você está me dizendo vários fatos, mas você não está me trazendo uma ideia, uma argumentação por trás disso. Você não me diz um posicionamento. Você poderia dizer na sua tese, lá na sua introdução, o seguinte, que o país precisa priorizar o transporte multimodal. E ponto. É a sua tese, em que o investimento em multimodalidade é produtivo para o Brasil. Isso é uma ideia que você está defendendo. Você não colocou isso, você não expôs isso. Você vê, se você tivesse exposto essa ideia, que investir na multimodalidade seria uma coisa positiva, agora no seu argumento você diria, por que eu investir na multimodalidade é importante? Porque a multimodalidade ela encaixa com o perfil do Brasil, que é um país diverso. Mas da maneira como você coloca, essa ideia por trás de toda a sua discussão, ela não está exposta. Você está colocando vários e vários fatos sem que por trás esteja uma ideia defendida. Então, quando eu leio esse parágrafo, eu só estou vendo vários fatos, sem um encadeamento, sem defesa de um ponto de vista. Você simplesmente está me dizendo o que você sabe sobre o Brasil e nada mais. E um outro comentário sobre estrutura, sempre quando você for colocar uma sigla, pense que essa sigla só vai fazer sentido de ser colocada de fato no seu texto quando você for repetir ao longo de todo o texto. Porque se você só vai falar a Organização das Nações Unidas uma vez, qual o sentido de você repetir ou de você atribuir uma sigla a essa expressão? Se você não vai falar isso de novo, para que você vai falar que Organização das Nações Unidas é ONU? Então não faz sentido você gastar
texto, gastar linha e espaço com uma coisa que não tem a menor relevância. Então, esses pontos eles são importantes para que o seu argumento faça mais sentido e o seu texto fique um pouco mais pertinente ao que o Enem cobra. Mas vamos continuar. Outro assim, a paralisação dos caminhoneiros em 2017, você vê, eu pontuei aí com 2 vírgulas que você não colocou. Como eu falei anteriormente, quando você situa um tempo, você situa um lugar, você precisa colocar isso entre vírgulas. Então aí faltou a pontuação. Evidenciou a dependência dos caminhões. Essa frase ela é muito informal, dependência dos caminhões. Não é dependência dos caminhões. Lembre que toda vez que você for escrever um texto de redação do Enem, você tem que ter uma linguagem denotativa, ou seja, aquilo que você está dizendo é aquilo que significa. Ela não está aberta à interpretação. Então, sempre quando você for pensar em colocar uma ironia, pensar em colocar alguma coisa que abre a ser interpretada, isso nem sempre é uma coisa bem-vinda. Então, aqui você não tem dependência dos caminhões, você tem dependência do setor rodoviário, você tem dependência de um modo de escoamento dos produtos. Então, eu sei que caminhões é uma metonímia de sistema rodoviário, eu entendo isso. Só que não é legal você fazer essa redução de você utilizar uma parte para representar o todo daquilo que você está querendo se referir. Então seria muito melhor que você fosse falar sobre o sistema rodoviário, malha rodoviária, que seria um termo muito mais adequado aqui no seu texto. Uma reportagem da Folha, eu sei que você quis dizer Folha de São Paulo ou algum outro jornal, eu pelo menos conheço a Folha de São Paulo, ou algum outro jornal que tenha chamado Folha de alguma coisa, mas você tem que falar a referência completa, você não pode pressupor que aquela pessoa conhece aquela fonte que você está dizendo. Da mesma maneira que você sentiu a necessidade de, a partir de ONU, dizer que ONU significava Organização das Nações Unidas, por que não fazer a mesma coisa com essa referência que você trouxe? Folha de São Paulo, eu estou pressupondo que seja de Folha de São Paulo. Entende? Então você tem que trazer a referência completa. Você nunca pode supor que a pessoa sabe do que você está falando. Você sempre tem que pensar no pior cenário, em que aquela pessoa não faz ideia do que você esteja falando, e aí você vai informar com todos os dados. Nunca pressuponha que o corretor sabe o que você está dizendo. Sempre deixe extremamente claro. Mostra que apenas 80,3% das estradas brasileiras são pavimentadas. Tá. Nesse contexto, a notória burocracia da máquina pública, porém a dificuldade de se trabalhar com esse tipo de serviço. Olha só o que você fala. Você traz 3 ideias completamente desconexas dentro desse argumento. Dependência dos caminhões, estradas brasileiras pavimentadas, burocracia da máquina pública. De que maneira essas 3 ideias estão conectadas? Você traz a paralisação dos caminhoneiros, você traz um dado sobre pavimentação das estradas e você traz a burocracia da máquina pública. De que maneira essas 3 ideias estão conectadas? Você tem que dar sentido ao que você está dizendo. Tudo que você coloca no seu texto existe por uma razão. Ele está ali para satisfazer um motivo. Então, quando você não deixa isso de maneira clara, a sua argumentação ela perde sentido, as ideias ficam soltas, e isso é ruim para o seu texto. Então eu pontuei aí onde está a sua argumentação, ideias desconexas, justamente por conta disso. Mais uma vez, você trouxe dados. Você trouxe que a gente depende do caminhão, que as estradas não são tão pavimentadas, que a gente tem burocracia. Tá bom. E as suas ideias? O que você acha? Como que isso tem a ver com o que você está tentando defender? Não ficou claro e por isso, mais uma vez, você falhou em conseguir argumentar em prol de alguma tese. Portanto, medidas são necessárias para resolver o impasse. Portanto, da maneira como você colocou, não tem sentido conclusivo. Portanto, o termo conclusivo ele é junto, portanto, é junto. Por isso eu marquei que você escreveu de maneira incorreta. Medidas são necessárias para resolver o impasse, beleza. Os ministérios do transporte e da infraestrutura devem atuar em um plano de conexão do território nacional, dando ênfase, esse verbo dar, é um verbo totalmente informal para a redação. Seria muito melhor se você falasse assim, um plano de conexão do território nacional, conferindo, proporcionando, gerando, acarretando, termos muito mais formais e menos coloquiais, como você usou. Dando ênfase em ferrovias e hidrovias. Afinal, o território brasílico é o que apresenta maior número de rios navegáveis do mundo. E aí, olha o que acontece. No seu último parágrafo, no parágrafo de conclusão,
você traz um dado novo. O momento de você trazer dados novos é ao longo do seu texto. Na conclusão, você tem que fazer referência a tudo que você disse e não inserir dados novos. Então, em nenhum momento você falou que o Brasil era o maior, que apresenta o maior número de rios navegáveis. De novo, você cometeu o mesmo erro da sigla. Você falou do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, disse que isso é o IBGE, mas você não vai falar de novo do IBGE. Então, para que você está colocando entre parênteses uma sigla que você não vai repetir? Desnecessário. Então, não traga dados novos que você não trouxe ao longo de todo o seu texto e coloque-os na conclusão. Ele é o último momento que você tem para você colocar alguma coisa nova. Você, na verdade, na conclusão, como a própria palavra diz, você tem que concluir, você tem que recapitular, revisar tudo aquilo que você disse anteriormente e não acrescentar uma coisa nova. Então, por isso que eu marquei isso aí. E aí, de novo, o colchete, marcando que o período é um período extremamente longo, e aí assim, vírgula, assim, toda vez que você tiver um conectivo conclusivo, ou você fizer introduzir com um conectivo, principalmente um conclusivo, a vírgula ela tem que ser sucedida da palavra, a palavra tem que ser sucedida da vírgula. Então, você vê, portanto, respeita essa regra, vírgula, você até acertou ali. Então, assim, vírgula, seria construída uma ligação integrada entre as malhas hidroviária, ferroviária e aérea. Aérea, você não falou sobre a malha, essa malha aérea. Você não falou em nenhum momento do seu texto sobre malha aérea. Então, de novo, é um dado novo, você não disse isso. E isso não é adequado. E aí, de novo, as duas barrinhas, situando que você poderia ter feito uma interrupção da sua frase e começado outra. Que cada região seria tarará. Beleza. E a sua proposta? Qual é a proposta que você tem? Assim, você disse quem vai fazer, o que você vai fazer. Mas como é que você vai viabilizar? Quais vão ser os efeitos a partir dessa implementação? Você precisa responder 5 perguntas que a carteira do participante diz. Você precisa dizer o que você vai fazer, quem vai fazer, como você vai viabilizar, quais os efeitos daquela intervenção sobre o problema que você levantou e um detalhamento sobre um desses pontos. Então, você fez 2 desses pontos. Então, assim, a sua conclusão ficou falha por essas razões. Então, agora vamos justificar quais foram as notas que eu te dei, competência por competência. Então, em relação à norma culta, eu te dei 80 pontos pelas seguintes razões. Você teve problemas de estrutura, você errou na grafia de algumas frases, você falou de uma maneira coloquial, marcas de oralidade, então, dando, se dá, isso daí é o que configura essa nota de 80 pontos. Então, na competência número 2, em relação à estrutura do seu texto, dissertativa argumentativa, você não teve uma estrutura dissertativa argumentativa. Você, na verdade, não argumentou em nenhum momento. O seu texto foi meramente uma exposição de fatos. Você, desde o primeiro momento da sua introdução, você não levantou que você tinha um posicionamento. Você falou sobre o contexto, mas não disse sobre como você se posiciona em relação a esse contexto. Você acha que isso é bom? Você acha que isso é ruim? Você acha que isso tem que ser melhorado? Você não colocou. Então, uma interpretação do tema até que você entendeu o que você tem que falar, mas você não teve adequação em relação ao tipo, que é dissertativo argumentativo. Você, na verdade, não argumentou, você não teve argumentação. Você simplesmente teve uma exposição de fatos e, por essa razão, você ganhou 40 pontos. Argumentação, articulação e coerência. Por que 40 pontos? Porque você não defendeu o ponto de vista, pelo simples fato de que na introdução, que era o momento de você apresentar esse ponto de vista, você não apresentou. Você simplesmente disse o que era o tema, você contextualizou o tema, mas, ao mesmo tempo, você não disse qual era o seu ponto de vista em relação ao tema. Foi o que eu disse agora anteriormente. Você acha que isso é bom? Você acha que isso é ruim? Precisa ser melhorado? Qual que é a sua ideia? Você acha que a gente tem que investir em multimodalidade? Tá entendendo? Tem que investir em integração de modais. Qual que é a sua ideia? E ela não foi apresentada. Por isso, 40 pontos. Competência 4 é relação a recursos coesivos como que as suas frases são conectadas. Eu achei que você demonstrou um pouco domínio em relação aos recursos coesivos. As suas frases, elas não tinham uma noção de conexão, ou seja,
e isso é uma causa disso, e isso é uma causa disso, e a partir disso eu tenho essa consequência, e a partir dessas consequências, esses problemas eu tenho essa conclusão. Então você falhou em dar essa ideia de causalidade, de consequência, de essas relações que são necessárias na sua redação. Então, por conta desses motivos, você tirou 80 pontos. E em relação à competência número 5, você tirou 40 pontos porque a sua proposta não atende à discussão feita. A ideia apresentada não se configura propriamente como uma proposta. Você tinha que falar de uma maneira muito mais completa, muito mais detalhada. Porque olha como se tudo é uma cascata. Se você não levantou um problema inicialmente, você vai propor uma intervenção para o quê? Se você não levantou um problema. Entende? Todas essas notas são consequências em algum grau de em algum momento você não ter levantado uma ideia que você ia defender. Então, por essas razões, você falhou ao longo de todo o texto e essas notas foram consequências de você não ter defendido uma ideia, não ter defendido um problema que você julgou mais importante. Então, a soma de todas essas notas é 280. E para você melhorar essa nota, não vou só te criticar e dar todos esses comentários, mas eu vou te dar um plano de ação do que é a mais grave para o mais pertinente para você conseguir começar a melhorar, e você vai perceber que se você implementar isso aqui que eu estou te falando, você vai ter um outro entendimento sobre o texto e você vai conseguir melhorar muito sua redação. Primeiro de tudo, norma culta, evitar palavras inadequadas, gírias e termos coloquiais. Evite aqueles termos que eu pontuei, se dá, e os outros dando, assim, palavras que não são boas. Não utilizar parênteses ou siglas de modo desnecessário. Então, se você não vai repetir aquele termo ao longo do seu texto, não use parênteses e não use a sigla. Estudar ortografia de conectivos, ou seja, inspirado naquele erro do portanto, eu acho que você tem que dar uma estudada e olhar os conectivos para que você não cometa mais esses erros. Então, toda vez que você tiver alguma pontuação de que alguma palavra foi escrita de maneira errada, anota para você não repetir aquele erro. Estrutura, mecanismos coesivos. Evitar períodos longos, foi o que eu falei. Faça períodos de no máximo 2 linhas e meias e olhe lá. Estudar significados conectivos para você entender o que se encaixa em que momento. Então, para você entender a relação entre as frases de causa, de consequência, de conclusão, para que você consiga articular melhor os seus períodos. Estudar o modelo dissertativo argumentativo. Eu acho que isso é o principal em relação ao seu texto. Você tem que entender o que é o modelo do Enem. Eu acho que a sua redação, para algum outro modelo, ela estava até boa, no sentido que você levantou vários fatos agora, você não argumentou. Você precisa entender o que é uma argumentação, o que é uma defesa de um ponto de vista. Eu acho que você precisa estudar o que é um modelo dissertativo argumentativo, para você entender de maneira clara e você se inspirar a partir de outros textos, a partir de outras explicações sobre o que você tem que fazer. Introdução, você teria que apresentar a sua tese e definir seu posicionamento. Não é um momento só para você contextualizar sobre o que você vai falar, mas sim um momento para você dizer sobre o que você considera mais importante, qual é o caminho que você vai seguir sobre aquele tema. Você contextualizou no seu texto, mas você não apresentou um posicionamento, um ponto de vista. Em relação à argumentação, apresentar argumentos, não apenas fatos. Ou seja, você me trouxe dados, e você não me disse uma ideia. Então, por essa razão, você falhou ao argumentar. Você tem que entender que a argumentação ela tem 3 pilares. Ideia, principal que você está tratando, a defesa daquela ideia e uma conclusão ou uma consequência daquela ideia que você trouxe. Isso para cada argumento. E essas ideias dentro de cada argumento, elas fazem menção à sua tese. Então você vê que como tudo está dependendo da tese, então se ela não existe, todo o resto falha. Evite sobrepor ideias, aquilo que eu falei, você trouxe burocracia da máquina pública, pavimentação e independência de caminhoneiros. São 3 ideias diferentes. Você tem que escolher uma ideia para você falar e defender essa ideia com profundidade. É muito melhor a qualidade da sua defesa do que a quantidade de ideias que você coloca no seu texto. E eu coloquei aqui o posso ir à festa como um exemplo da diferença entre argumentação e levantamento de fatos. Quando você quer convencer alguém de deixar você ir numa festa, vamos supor que seja um caso que você já tenha passado, você pode falar assim, cara, mas vai ser uma festa super bacana, eu estou super ansioso para ir, e vai ser um lugar seguro, e aí você tenta convencer com ideias. Você não faz assim, o ambiente da festa tem 2.000 metros quadrados, tem 5 banheiros, um palco exclusivo, 2 bares.
são fatos que não defendem o fato de você querer ir à festa. São coisas diferentes. Então, quando você entende o que é levantar fatos e o que é argumentação, você vai conseguir melhorar o seu texto, sim, infinitamente. E a conclusão, você não tem que inserir dados novos. A conclusão é para concluir o que você disse ao longo do seu texto todo. Não coloque coisas novas, porque você gera surpresa no leitor e você não quer gerar esse tipo de sentimento. Intervém apenas nos problemas levantados ao longo do texto. Isso é uma dica que vai valer para sempre. Você só vai inserir soluções ou intervenções para aquilo que você levantou. Você não vai intervir em algum problema que você não falou ao longo do texto, porque senão a pessoa que está lendo vai ficar perdida. Ora, essa intervenção é para quê? Eu não estou entendendo. E 5 perguntas, lembrar das 5 perguntas da cartilha do participante, que elas regem como você vai fazer a proposta de intervenção. Então, se você gostou dessa, como é que se diz? Essa aula, dessa explicação, curte o vídeo, se inscreve no canal, manda sua redação para ela ser corrigida aqui também e compartilha com as pessoas que você acha que vão se beneficiar, porque vai ser um prazer muito grande poder ajudar você nessa sua jornada. Tá bom? Até o próximo vídeo.